São 7h23. Nós seguimos a cobertura especial na Band News FM sobre a morte da cantora Marília Mendonça. E quem está em contato conosco é o nosso colunista Guto Graça. Guto, obrigada por estar aqui conosco. Imagina, como a gente brinca sempre, a qualquer momento em edição extraordinária é só chamar, em momentos de alegria, momentos de dor, como foi o que as redes revelaram para a gente, foi uma explosão, mas antes até convém a gente abrir um pouco para tirar a história do viralatismo, porque você ouve sempre muito, explorando acidente aéreo de celebridade. Deixa eu dar um corte mundial. Quando tem acidente aéreo e envolve celebridade, em geral, tem um aumento de 8% a 20% acima de outros acidentes. É para a gente compreender que isso não é uma coisa em verde e amarelo, é um traço meio que mundial. As tragédias aéreas, ainda que com aviões de pequeno porte, quando envolvem celebridades, tendem a ser um pouco maiores pelo nosso inconsciente coletivo. Eu não sei o que acontece, mas é um traço mundial. A gente tem que parar de dizer, só no Brasil. Não, é um fato para a gente dividir e entender um pouco a dimensão de como os assuntos entram nas redes também, tá? Guto, para corroborar com essa sua... você traz os dados, né? E a gente que pesquisa a comunicação consegue trazer também as pesquisas nesse sentido. É óbvio, né? Muitos ouvintes estão aqui acompanhando, nem todos conheciam o Feminejo, nem todos eram fãs de Feminejo e dizem, poxa, mas por quê? Por que isso comove tanto? E aí eu posso dar um exemplo aqui de outras coberturas, né? Quando Maradona morreu e todo mundo fez uma grande cobertura da morte dele, por que um jogador de futebol, um cantor, ganha um salário extraordinário que não ganham os nossos professores? Porque nem só do físico, do concreto vive o ser humano, ele vive do imaginário. Né? É isso que as pesquisas em comunicação nos trazem, o imaginário, o que envolve essas figuras que são ímpares, que são em número muito menores, que conseguem atingir um momento. Eu lembro que em 2000, a minha memória vai falhar, mas 2016, talvez 2017, eu orientei um trabalho de conclusão de curso sobre o Feminejo. E esse trabalho nos mostrava, né, a minha orientanda, a Letícia Mota, pesquisou o quanto o Feminejo conversa com a alma do brasileiro. E aí é que eu quero que você nos traga essa repercussão nas redes sociais. É maravilhoso porque às vezes a gente só olha o nosso umbigo. Eu falo às vezes muito, e a coluna tem sempre essa oportunidade de falar, não, às vezes a gente está olhando um assunto, mas vamos olhar o todo, né? E tentar entender que isso não é um fenômeno só do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de almas, mais de 200 milhões de almas. É natural que tenhamos, digamos, ídolos setorizados, ídolos que você não conhece. Com essa afluência de mídias, é natural, a gente tem que compreender. Agora, o que ilustra essa ruptura, esse tamanho, é que um assunto, quando ele chega e já cresce de uma forma que em 45 minutos a gente brinca que ele enlouqueceu a máquina, a gente tem que acompanhar, porque pode ter sido uma jogada num determinado jogo de futebol, numa partida, que mexeu com as pessoas e fez aquele boom. Só que o acidente dela, ele primeiro entra naquele momento de todo acidente, ok? Só que você tem uma explosão após digamos, enlouquecimento de máquina, de mais de 400% nos primeiros 30 minutos. E em seguida, isso continua com mais 200%, ou seja, é quase que um Big Bang do assunto que envolve o quê? Aí você começa a ver por separações. Entram os fãs com a dor, entra a primeira, dando uma cronologia, já para a gente aproveitar e ilustrar, porque ontem a gente teve mais um caso de redes e de tempo real, é uma artista postando a entrada do avião, depois pessoas fazendo live sobre o acidente, conferindo a roupa dela, quase que uma morbidez ilustrada pelas redes, e no primeiro horário, no primeiro momento, uma quantidade de desinformação que todo mundo criticava a cobertura. Mas aí eu perguntava, que cobertura? Tinha gente fazendo live direto do local, tinham várias emissoras sem saber o que estava acontecendo,
com um avião numa cachoeira, ou seja, o que a gente estava tendo é a superexposição e a gente não sabendo lidar. Igualzinho, às vezes, quando entra a fake news. Ninguém estava ali de má fé, querendo fazer alguma coisa ou caçar clique. Estavam relatando e estava todo mundo meio perdido. Então, isso, na primeira hora, foi assim, maciço, esse tipo de comentário negativo. Na segunda hora, foi o que você falou, a gente começa a entender o feminejo, porque os fãs começam a se manifestar, mormente, um tipo de fã, um público feminino sentindo a dor, e você começa a ver em seguida a entrada, digamos assim, do Brasil, que talvez não conhecia tanto ela, mas já tinha ouvido falar, já tinha sentido uma música, já tinha se emocionado, e se emociona não mais apenas com a cantora, com o ídolo, mas com uma jovem de 26 anos, num auge, que estava indo trabalhar e que deixa um filho de menos de 2 anos. E isso começava a responder, nessa segunda hora, por mais de 35%, ou seja, era uma humanização, não era apenas aquela cantora, era quase que uma jovem indo para o trabalho, sem o filho, que não mais vai voltar para o filho. Era muito interessante, porque era exatamente uma sensibilidade, sobretudo dos que não a conheciam. Era a empatia sendo revelada naquele momento. Ou seja, as redes, às vezes, quando a gente faz um corte, a gente consegue encontrar um lado bom também das pessoas, né? É mais ou menos isso que, sem querer bancar a Poliana, que a gente conseguiu ver nessas movimentações. Quem está conosco aqui também, Guto, é a Ana Luísa Bongiovanni, nossa colega de Minas Gerais. Ana, vem para a conversa com a gente. Bom dia, Guto. Ontem, pelo menos nas minhas próprias redes, bom dia, eu vi que parece que a Marília ela conseguiu atingir bolhas muito diferentes, né? Você falou um pouquinho dessa repercussão entre os fãs, depois desse segundo momento da comoção pela pessoa que ela era. Isso se confirma mesmo, né? A gente teve pessoas de vários espectros políticos, com interesses muito diversos, se manifestando a respeito dessa morte da Marília Mendonça. Quando você pega, eu acho que tem uma ilustração. A gente está falando de redes, a gente falou exatamente de um caso que ilustra redes, foi o relato dela com milhões de seguidores, foi o relato das pessoas conferindo, como eu disse assim, morbidamente, porque foi todo mundo pego de sopetão, as redes não sabiam o que estavam mostrando, a verdade é essa, mas quando a gente volta para redes e para entender o peso, vamos falar de 3 celebridades, Neymar, Anitta e o Whindersson Nunes. A gente está falando de mais de 250 milhões de seguidores envolvidos. E esses 3 lamentaram a morte, sentiram a morte da Marília Mendonça. Ou seja, é uma retroalimentação de um impacto. É o fã se somando à dor. É o fã ilustre. E é um fã ilustre que é um fã ilustre com muitos seguidores. Então é natural que você tenha 5, 6 milhões de engajamentos sobre a morte de uma cantora que, assim, foi o que você falou, o feminejo era conhecido, mas aquele cara da Faria Lima, talvez, não, ele já tinha ouvido. Ela era assim, ela tinha uma voz, assim, eu fiquei assim impressionado, aí vou dizer a minha ignorância, eu não imaginava que ela era tão jovem, pela quantidade de estrada que ela já tinha, pela quantidade de sucesso, pelo tamanho que ela tinha de carreira já assim, eu fiquei impressionado, eu me senti meio idiota de ver, cara, ela era muito jovem, de não ter acompanhado. Então é quase que dividindo um pouco minha culpa, como a gente vê isso assim, não conhecia tanto, como eu disse, fui impactado, talvez mais pelo aquele lado da empatia, de ver uma jovem que não mais vai voltar, não vai poder executar o trabalho dela e não volta para cuidar do filho, ou seja, eu não sei, talvez esse meu lado ficando mais velho, virando pai, sendo pai de alguém já próximo da idade da Marília Mendonça, eu acabo que senti um pouco e bastante isso, assim, talvez eu não tenha visto a dimensão da cantora, mas eu senti muito, muito mesmo a morte de uma jovem, assim, que foi assim, eu compreendo a comoção dos fãs, eu compreendo a comoção do Brasil. Nesse sentido, não dá para a gente querer ser régua de valor e censurar, porque sentiu a morte de fulano e não sentiu de fulano. Não, eu acho que a gente não tem que ficar fazendo placar mórbido de escrutinar a morte. A gente tem que compreender a dor, compreender o luto, compreender que a gente vem de pandemia num luto quase que
sabe assim, mensal, quase que um placar. Então, quando vem algo assim, de acidente, de sopetão, de alguém jovem no auge, é natural. A gente tem que parar de querer censurar a sensibilidade das pessoas ou ficar chamando as pessoas de bocó porque alguém sentiu alguma coisa assim. A gente tem que compreender. Estamos todos hoje mais sensíveis. Então, vamos tentar compreender um pouco isso, sabe? Ao invés de ficar com esse julgamento. Vi muito tribunal de julgamento falando, sentiu a morte de fulano e não sentiu de fulano porque era anônimo. Não queiramos comparar porque não faz sentido. Eu acho que toda morte é única, é individualizada e a gente tem que compreender a dor do próximo. Quando é a morte de um artista, a gente tem que compreender que essa dor do próximo, o próximo são milhões. Ele tem diversos seguidores, é exatamente um depoimento dela, falou, perdi meu pai, mas tem milhares de fãs de vocês para cuidar de mim. É quase que uma reciprocidade essa troca de energia e não é papo místico, não, é compreensão. É energia que as próprias redes acabam devolvendo e a gente viu nesse caso tão bem ilustrado. Até porque de muitas dimensões são feitos os seres humanos, né, Guto? Guto Graça, exatamente. Nosso colunista, agradeço muito aqui a sua participação, a sua ajuda para a gente entender um pouco esse fenômeno, para as pessoas que não conseguem entender por quê, né? Por que repercute tanto, Então o Guto nos ajuda a compreender isso. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco numa edição extraordinária. Exatamente, e tanto para redes como para o ser humano, buscar compreender mais, buscar talvez ter menos certeza e buscar tentar entender mais, ao invés de querer julgar, sobretudo quando envolve sentimentos. Vamos tentar, sabe, repito, não é papo místico, namastê, vamos tentar dialogar, mas compreender o que o outro está sentindo ou está falando, e não, a gente não pode deixar que as redes tenham dado boca para a gente, tenham tirado ouvidos e, sobretudo, tirar coração. Então, vamos aproveitar as redes para ser mais seres humanos, né? Aproveitar as máquinas para nos humanizarmos mais. Enfim, não é um desejo bobo, mas contem comigo sempre que a gente puder, como dizia o saudoso Boechat, digerir essa gororoba louca que a gente vai vivendo. A gente traz os números, vocês analisam, o ouvinte sente e divide com a gente. E estamos juntos aí, gente.